Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Raio X do Aprovado, onde a gente aqui entrevista os nossos mentorados, para eles falarem um pouco sobre as aprovações dele. Então, hoje estou aqui com a Sara, que está sempre comigo, figurinha repetida, toda vez temos a Sara. E estou com a Brenda aqui, tudo bem, Brenda? Tudo ótimo. Ai, que bom falar com você. Brenda, confirma pra gente, confirma para nós que se você é aluna do método PhD nos Estados Unidos e recebeu pelo menos um aceite em universidade americana com bolsa 100%. Sim, sou aluna do método e recebi 2 aceites com bolsa 100%. Que legal, Brenda. A gente gosta de aceite. Brenda, conta pra gente, se apresenta pra gente, fala pra nós de onde você está falando no Brasil, qual que é a sua formação do Brasil, qual programa de PhD você foi aceito em qual universidade? Então, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou aqui em Porto Alegre. Eu sou formada em Educação Física pela PUC. Fiz mestrado em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E passei em Iowa State University e na Utah State University no PhD de Kinesiology. Então, os dois são Kinesiology. Que legal! Utah e Iowa? Isso. E qual que você tá mais tendenciosa? Eu já aceitei. E onde? Aceitei em Iowa pela... Assim, difícil escolher. Até a gente vai desenvolver aqui a conversa, mas a universidade maior, o programa melhor, assim, tem mais estrutura, tem mais projetos em andamento, e a bolsa também. Você pode falar um pouquinho da bolsa pra gente? Essa de Iowa, 21.700 por 9 meses, e eles me ofereceram 10 mil por ano, mas a professora tinha funding, tinha grants, e aí ela disse, não te preocupa que isso vai aumentar, mas é aquela coisa, eu tenho ali 21, e o outro, no papel, tá 10 por enquanto. Eu não vou contar que até julho, agosto, tenha mais, e se não tiver, né? Então... E foi difícil dizer não, mesmo tendo recebido outros nãos, né, dos outros programas, é difícil dizer não. Ô, Brenda, então essa tua bolsa é a isenção da mensalidade, esse auxílio mensal, aí a partir daí temos 21.700 para 9 meses, e você tem seguro-saúde? Seguro-saúde, sim. Show, legal. Você vai sozinha? Como é que tá? Como é que é? Você vai sozinha? Não, eu vou com marido e cachorra. Vai todo mundo. Muito bem. Você está indo com F ou com J? Eu ainda estou... Mas na universidade, eles disponibilizam tanto o F quanto o J. Então, vamos provavelmente com o J. Tá. Quase certo. Eles deixam bem claro. E ainda eles me mandaram um link do site da universidade dizendo as diferenças dos dois. O que é o F, o que é o J, F2, J2, o que o J2 tem que o F2 não tem. Bem legal, assim. Muito bom. Manda pra gente depois dar uma avaliada nesse PDF. Tá. A gente quer olhar. E, Brenda, o que você está fazendo agora? O que você vai ter que, né, deixar aqui no Brasil para ir fazer o PhD lá nos Estados Unidos? Trabalho, eu sou personal hoje em dia, desde que eu tenho mestrado, que foi em 2022, eu continuo com personal, e casa, né, família, essas coisas que a gente deixa. Meu marido tem um estúdio de pilates também, essas coisas, mas acho que os familiares estão sofrendo mais, porque eles acham um absurdo isso, deixar para trás, e a gente não, mas o que vai vir para frente é muito maior, é muito melhor, as experiências, inclusive lá quando eu fiz uma reunião com a orientadora 2 semanas atrás, ela disse assim, tu vai vir com o marido, né, porque na aplicação tu coloca ali, eles já sabem, e ela, o que ele faz? Aí eu fui falando sobre ele, e ela, não, porque assim, os familiares dos nossos alunos, eles precisam estar felizes. Se eles não estão felizes, os nossos alunos não vão conseguir
fazer o que eles têm que fazer, trabalho, estudar. Então, assim, o teu marido, ele também é importante. Então, a gente vai dar atenção para ele também, para trabalho. Então, ali eles me ganharam, ali eu tinha certeza que eu escolhi o lugar certo. E aí, esse cuidado, assim, com... Então, a gente tem certeza que só vai vir coisas boas, né? A gente tá com aquele medinho, mas com uma certeza que coisas são perfeitas, assim, elas dão certo, elas vão dar certo. Brenda, mas e da onde que vem essa vontade de ir para os Estados Unidos? Eu acho que eu sempre quis a experiência de ir para o exterior. E sempre durante a minha vida eu achava o máximo quem ia e voltava cheio de experiência, a pessoa volta diferente. Eu dizia, meu Deus, eu vou fazer isso um dia, eu vou. Na época da faculdade, essas coisas foram passando, tinha até o Ciências Sem Fronteiras na época, mas não sei, eu acho que eu estava muito imatura e tudo bem, tudo certo, não me arrependo de nada. E aí depois eu venho trabalho, aí eu entrei no mestrado, assim, ó, as histórias são muito parecidas, né? Você emendou a graduação e o mestrado, para eu entender aqui? Não, eu me formei em 2012 e entrei no mestrado em 2018. Tá. Eu senti a necessidade de atender pessoas, populações especiais dentro da minha área, Parkinson, Alzheimer, e eu fui para a área do Parkinson, eu trabalho com reabilitação com Parkinson, e aí eu encontrei esse mestrado aqui, e eu falei, não, agora eu vou seguir para um doutorado, e eu entrei no mestrado em agosto de 2018, já pensando que no doutorado eu não ia estar aqui, isso era fato, eu sabia que eu ia para fora. E aí eu comecei a pesquisar Portugal, Holanda, uns lugares assim, e apareceu vocês. Imagina, em 2018 ou 2019, agora não me lembro, assisti os vídeos de vocês, os podcasts, e aí eu acompanhei vocês, assim, até agora, enfim, né, até me tornar aluna. E aí eu tentei o processo sozinha, com o que vocês faziam de lives e tal. Eu cheguei a passar, mas eu tive 75% da bolsa e não tive tudo, assim. E eu falei, gente, é real, isso é real. E aí eu sentei com meu marido e falei, tá, alguma coisa eu tô fazendo errado, eu tô chegando lá, mas eu não tô competitiva e eu acredito que eu tenho um bom currículo, assim, eu vou comprar mentoria. E foi, assim, incrível. Foi a melhor coisa que eu fiz. Vou deixar bem claro aqui. Foi a melhor escolha que eu fiz. Porque 2023 passou as pessoas falando, ai, que ano difícil. E eu dizendo, meu Deus, eu tô voando. Assim, que ano difícil, eu tô voando de tanta coisa que eu fiz. E no ano que eu não passei, eu cheguei um dos professores não tinha bolsa, e ele disse, mas vamos fazer um trabalho juntos. Aí a gente escreveu um livro, eu escrevi um capítulo de livro com ele, de Parkinson e atividade física, foi publicado, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na área acadêmica, na vida, assim. E o mais legal foi o dia que ele me mandou um e-mail, assim, me mandou um e-mail do dono do livro, do autor, né, dizendo assim, nossa, que capítulo incrível, que escrita maravilhosa, e eu nunca tive um elogio antes. Aqui, do meu mestrado, não tive esse olhar, assim, de, nossa, como a escrita tá boa, adorei, tá, não, eu não tive aquilo, eu achava que tava tudo horrível, né. E aí, quando ele me mandou aquilo, e ele disse assim, olha, tu é a primeira autora. E eu assim, ele vai me botar como primeira autora? Aí eu até mandei um e-mail assim, eu primeira autora, porque, jura, né, o professor, óbvio, e ele, sim, foi tu que fez. Eu só revisei. Então, foi incrível. E aí, isso só... Cada passo, assim, só dizia, é esse caminho, eu tô segura, cada vez mais segura. Até na aplicação de Utah, ela pediu um essay. Assim, tu consegue mandar semana que vem? Eu sentei, escrevi, ficou
ai, cada vez o processo vai ficando mais desafiador, mas tu vence cada etapa, porque aquilo ali vai te preparando, o processo vai te preparando. Me tira uma dúvida, Brenda. Você fez mestrado no Brasil de 2018 e terminou em quando? 2022? Pandemia. Ah, tá. Daí você demorou esse tempo maior por causa da pandemia. Porque aqui fechou tudo. Eu estava terminando as minhas coletas em março de 20 e veio a pandemia. E aí fechou tudo e a gente esperou que fosse abrir. E aí, março, abril, e ficou 1 ano e pouco. Aí E sem eu conseguir entrar na universidade para pegar os meus dados. Os dados para você trabalhar neles. Então, eu fiquei 1 ano e meio, basicamente, esperando até que um dia a universidade abriu para ir pegar os dados e rodar. Aonde que você fez mestrado, Brenda? Na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Que é uma... E você tinha bolsa? Não, não é paga, porque é federal, mas eu fazia as cadeiras, as disciplinas de manhã ou de noite e trabalhava o restante. Entendi, nada de auxílio mensal. Não. Hardcore. Até porque se você tiver auxílio mensal, você provavelmente tem que abrir mão do seu salário, né, do seu trabalho. E aí... Não, menos horas do meu trabalho hoje é toda a bolsa, então... para muita gente não vale a pena, é por isso que às vezes as pessoas perguntam pra gente assim, eu não vejo as pessoas, né, que tem, sei lá, mais de 30 anos fazendo mestrado. Pois é, ninguém que tem 30 anos que tá no mercado de trabalho vai largar o seu salário para ir fazer o mestrado, e nem sempre você consegue ter uma rotina flexível. No meu caso, eu falei com meu marido assim, eu quero ir para a acadêmica e a gente vai ter que... Eu vou ter que deixar um turno, ou às vezes até 2, do trabalho para me dedicar, porque tem que ler, tem que estudar, tem que assistir aulas. E as aulas na Federal é assim, 13h, 10h30 da manhã. Então, são uns horários assim que te vira, né? E o que eu ia te perguntar? Que eu esqueci aqui, mas eu já vou lembrar. Lembrei. E como que foi o inglês para você? Eu estudei a vida inteira. Eu amo inglês, assim, então sempre, até na faculdade de Educação Física, nas eletivas, eu fiz inglês na PUC, porque era uma coisa que eu sabia que tem que ter, tem que saber falar, tem que saber se virar. Então, o TOEFL eu nunca tinha feito, então, não quer dizer nada, né, de saber inglês, saber se virar. E eu fiz a primeira vez lá, quando eu apliquei, eu fiz 85, aí entrei na mentoria, e eu falei, vou fazer de novo, porque já ia vencer os 2 anos, até porque eu fiz para o mestrado também. E aí eu fiz 90, e aí 3 universidades que eu tinha feito entrevista pediam 100. E eu disse, eu vou fazer de novo. Aí fiz de novo, fiz 95. Aí meu Deus, eu vou mandar e-mail e vou ver quem aceita. Daí a Universidade de Illinois não aceitava, disse que não é 100. A UMass aceitou, falou, pode aplicar, não tem problema nenhum. E a Columbia, a pessoa sonhou, né? A Columbia disse não. E aí a Columbia foi muito engraçado, porque é o seguinte... Eu já estava na mentoria, fiz o meu primeiro EGV, assim, bem concentrada. Falei, vou arrasar nesse EGV. Ela me respondeu em 2 dias. A gente fez uma entrevista, assim, tu pode amanhã... Não, ela me respondeu, aqui era quinta-feira de manhã, bem cedo, porque eu dou aula às 6 da manhã, já estou trabalhando. E eu recebi assim, Brenda, tu pode hoje, o que seria para nós 9 horas? E eu pensei, falei, essa mulher é muito ocupada. Se eu disser não, ela vai dizer, então tu não quer, né? E eu falei, sim. Eu voei para minha casa. Eu assisti os vídeos, assim, com um balde de café da entrevista. Anotei assim, falei, felicidade, energia, tudo. Eu anotei isso, faz isso. Ela me ligou por telefone, não era nem por vídeo. Eu falei, tudo bem. E foi incrível. E ela ficou atrás de mim o tempo inteiro. Brenda, tu conseguiu 100. Brenda, e aí? E eu falei, meu Deus, vou ter que fazer essa prova de novo. Fiz de novo o TOEFL, 95. De novo, 95. Aí eu mandei para ela e falei, olha, eu fiz 95, é muito cara,
eu posso aplicar e depois fazer a prova, eu me comprometo em fazer até atingir o 100. E ela disse, ai, não dá, não é comigo isso. Eu tentei de todas as formas, mas estava muito pesado o valor para fazer de novo e eu tive que deixar. E tudo bem. Caramba, que pena. E ela me mandou, que pena, eu estava aguardando a tua aplicação. E o meu marido, faz de novo. E eu falei, mas eu vou ter... Era assim, era novembro já. Eu ia ter uma semana, nem 3 dias para fazer, enfim. Eu falei, paciência. Faz tudo parte da história. Faz parte. E tá tudo certo. Foi como deveria ser. E qual foi o aceite que você recebeu primeiro? A Iowa ou Utah? Os dois chegaram juntos. Mentira! Como foi isso? Conta para nós o momento de não receber um, mas receber 2 aceites. Eu e meu marido, a gente já tinha comprado alguns espumantes, estavam na geladeira, e ele disse, não, quando sair, pega e que eu vou saber o que é. E aí, a primeira chegou, era umas 10 horas da manhã, foi Utah, só com aceite. E aí, depois, meio-dia, chegou a Iowa com tudo já. E aí, meu marido chegou e eu tava com 2 espumantes na mão. Ele abriu a porta de casa e eu com 2. E ele, tem 2 ao mesmo tempo. Foi muito, muito legal. E tudo em segredo, a família não sabia. Por isso que esses dias, eu acho que, não sei qual de vocês postou, passei, tô lá gritando. Falei, não, vou segurar, porque eu segurei para contar. Você não contou nem da outra vez, quando você tentou aplicar e passou com bolsa parcial? Contei, aquela vez eu disse, olha, eu apliquei aqui para o doutorado aqui, na PUC, apliquei por aqui, e também nos Estados Unidos. Aí, como foi 75%, daí o pessoal, mas é isso aí mesmo. Ninguém levou muita fé. Entendi. Agora o peso é outro, né, Brenda? Agora o peso é outro. Não, que loucura. Viu? E como que foi pedir cartas de recomendação para os professores no Brasil? Foi bem tranquilo. A minha orientadora do mestrado, inclusive, ela disse, se tu puder fazer, eu não faço ideia como é que é. Tranquilo, eu fiz, ela revisou, foi bem fácil. O professor, aquele que a gente escreveu, que eu escrevi o capítulo de livro, ele deu fez... uma carta. Deu. Inclusive, eu mandei para ele um e-mail, dizendo assim, a gente pode conversar, queria conversar contigo, e ele é super querido. Abrimos uma conversa, eu falei, tu seria uma carta de recomendação? E ele, óbvio que sim. Ele foi muito... cada vez que eu mandava o link, ele já enviava a carta, ele foi ótimo. E a outra carta foi uma professora do mestrado, e foi minha aluna de personal, e o legal foi que ela disse que ela escreveu uma carta vendo as 2 Brendas, a Brenda aluna, dedicada, e a Brenda como treinadora, né? E ela também fez PhD nos Estados Unidos, então ela era super incentivadora, assim. Ela me ajudou em muita coisa também. Então ela foi... As cartas foram, assim, o que eu não tive de dor de cabeça, talvez agora, nessa espera, que eu sou pior que o Matheus lá, o Danete. O Matheus Danete. Eu assistindo o vídeo dele, eu falei, gente, sou eu isso aí. Então a carta foi bem, bem tranquilo. Para quantas que você aplicou no fim das contas, Brenda? Apliquei para 6, sendo uma delas, esse que a gente escreveu o livro, ele me mandou um e-mail em fevereiro dizendo, Brenda, estou indo para a LSU, aplica para lá. Assim. Tô indo para onde? Para a LSU. Para a LSU, aplica para lá que, inclusive, eu posso ser tua carta ainda, porque eu só vou começar em agosto. Aí eu apliquei, e aí no fim o resultado saiu final de março, e aí ele disse, não consegui bolsa, enfim, escolher um outro aluno. Eu, eu já tinha Iowa, já tinha até aceito. Eu falei, estava bem tranquilo. Mas eu sei, vocês pedem 10, mas eu fiquei... Eu apliquei para as minhas melhores entrevistas e confiei. E quanto que você recebeu o primeiro aceite? Os 2, né, que foram juntos. Foi em que mês?
março. Início de março. Por isso que eu me identifico com o Matheus. Você tava ficando louca. Tempo aí. Eu tava ficando louca, olhava o e-mail o tempo inteiro. Quantos nãos você recebeu antes dos sims? O primeiro não foi bem forte, porque o professor a gente fez uma entrevista final de dezembro, e ele tava assim, nossa, super incrível, tu te encaixa. Brenda, na primeira semana de dezembro eu vou mandar o resultado. E aí eu recebi um e-mail dele dizendo que e acabei escolhendo um aluno e tal. Ali eu fiquei chocada, porque a entrevista foi ótima. Ali eu fiquei bastante chateada. Eu disse, tudo bem, tenho mais. E aí, segunda semana de janeiro, veio outro não. Aí meu Deus, tá, mas tudo bem, segue. E aí veio o silêncio. Aí ficou sem nada até. Então você recebeu 2 nãos, os 2 aceites, e essas outras 2 você já recebeu o não? Aí veio depois. O professor que mandou dizendo, não vão conseguir bolsa e tudo mais. E a outra universidade também. Aí veio aquele atualização do perfil, enfim, da conta. E aí eu olhei, mas eu sabia, só pelo e-mail, agora em abril, de que teve uma atualização, e aí eu sabia que não aconteceu. Perfeito, entendi. Uma longa jornada aí de muitas emoções, a famosa montanha-russa das emoções do candidato aí a mestrado e doutorado. Não, e sem contar que ano passado, nessa que eu apliquei, que eu ganhei bolsa pela metade, essa universidade tinha me oferecido para ir em janeiro. Mas assim, em dezembro, ofereceram, não quer vir em janeiro? E aí eu e meu marido, a gente não tem nada pronto, e aí deu um pânico, e eu falei, e eu posso deixar para agosto? Aí ela falou, não, pode. Aí chegou agosto, eu recebi 75%. E ali para mim foi como assim? Porque não tinha saído a bolsa quando eles te chamaram para ir em janeiro. Tinha uma vaga que um aluno que entrou no FOL daquele ano acabou desistindo. Foi para a universidade e no meio disse, eu quero ir embora, não quero continuar. E aí, como eu estava em entrevista, eles me chamaram para entrar no lugar desse aluno. Mas na minha cabeça, eu falei, não, para entrar no FOL tá garantido. Mas não, eles me colocaram no processo seletivo do FOL do ano seguinte. E aí estava eu e sei lá quantos outros alunos, eu não sei, eu deduzo que isso aconteceu. Aí eu recebi 5%, eu não recebi 100%. Aí teria que desembolsar aí num valor, enfim, você acabou optando por reaplicar. Eu falei, existe a bolsa 100%, então eu vou correr atrás dessa bolsa 100%. Muito bom. E aí eu vi que realmente a minha aplicação estava muito fraca. Dava para ser melhor, né? E agora indo vocês dois com Jota, fica mais confortável para a família também. Sim. Vai dar para fazer muita coisa, né, Brenda? Sim. Não, e assim, nesse processo, todo mundo é uma dedicação de tudo, né? Do tempo, estudar quando na hora não tem final de semana, trabalho com a cabeça pensando, meu Deus, eu tenho que estudar isso, tenho que fazer tal coisa, eu tenho que organizar isso. Mas assim, ter o objetivo certo, assim, tu olhar e dizer, é ali que eu quero ir, para lá que eu vou ir. Eu, no ano de 2020, eu passei por um problema de saúde muito intenso na pandemia, onde eu tive uma coragem que talvez era o que estava faltando, né? Se a gente for pegar um lado positivo de tudo que acontece, estava faltando essa coragem de ter esse passo, né? De tomar essa decisão, de dizer, não, eu vou e vou fazer o que tiver que fazer. Então, 2020 ali parou a universidade, parou tudo, aquele caos que estava, a pandemia, e no final do ano eu tive um diagnóstico de câncer. Então, eu estava com 35 anos e eu me vi parada em tudo. A universidade estava parada, a vida parou e eu tive que olhar para dentro e passar pelo processo que era, né? Todo o processo de cura e cirurgia
Então, nesse tempo onde eu estava fazendo tratamento e pensando, ali eu fortaleci e falei, eu vou sair dessa e eu não vou viver uma vida pensando no e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Porque as coisas acontecem muito rápido. A vida, às vezes, dá uma rasteira na gente, tem que refazer os planos. E naquele momento eu falei para meu marido, eu não vou passar uma vida inteira pensando se eu tivesse tentado e se eu tivesse conseguido e como seria a minha vida. E aí ali foi a virada assim, de chave que eu sentei e organizei a minha vida para hoje eu tô aqui organizando a vida para me mudar com toda a coragem assim, e vontade. Assim. Eu não tenho medo. Tô até com medo de não ter medo, mas eu não tenho medo porque eu tenho muita vontade. Assim, é uma vontade maior do que o meu medo. Dá aquele frio na barriga, mas é vontade de estar lá, de fazer, de estudar, de aprender, de construir. Então, nossa, incrível. Eu ia pedir para a Brenda deixar uma mensagem para quem está pensando aí nessa jornada, mas eu acho que nem precisa, né? Porque o que ela acabou essa daqui foi... Essa mensagem que ela acabou de passar, que ela refletiu, né? Olhou para dentro e falou, cara, eu não quero viver uma vida pensando, e se, né? E se eu tivesse tentado, e se eu tivesse conseguido, e se eu tivesse ido para os Estados Unidos? Eu acho que essa é a maior mensagem que você pode passar, Brenda. Assim, incrível isso que você compartilhou com a gente. E uma vez vocês falaram assim, alguém mandou, mas são 5 anos, são 4 anos de PhD. Gente, 5 anos vai passar. Daqui a 5 anos tu vai olhar e vai dizer, eu tô no mesmo emprego, eu tô fazendo as mesmas coisas e eu poderia ter um PhD, ter tido uma experiência incrível e trabalhando, quem sabe, num lugar muito melhor por conta dessa experiência, né? Então, isso é uma coisa que eu falei até para os meus pais, 5 anos vai passar igual, mas o que eu vou fazer nesses 5 anos é a diferença. É o que vai me diferenciar dos outros. Então, a gente tem que acreditar nisso, assim, e ter coragem. E tudo se encaixa. Eu sou muito positiva. Muito bom. Com certeza, Brenda. Gente, Brenda, muito obrigado pelas suas palavras e encerramos aqui esse raio-x do aprovado com as suas palavras maravilhosas. Foi incrível. Muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente e com quem vai ouvir isso daqui, porque eu tenho certeza que esse compartilhar da sua história vai motivar muitas pessoas a olhar para o mundo, né, com essa visão. Ai, que legal. Tomara. Obrigada, Brenda.